Olá pessoal, tudo bem? Como eu havia comentado no vídeo anterior, essa semana eu reservei para assistir aqueles três filmes que compõem a famosa, entre aspas, trilogia satânica, que são O Bebê de Rosemary, O Exorcista e a Profecia, e também para fazer a leitura do Ronin, do Frank Miller, né? Então até achei engraçado porque eu me lembrei de um livro famoso do Philip Roth, que é Casei com um Comunista. Esta semana eu estou literalmente dormindo com um fascista. Porque de fato, desde a juventude, o Frank Miller tinha, entre aspas, um pensamento ligado a, entre aspas, à direita, era um cara um pouquinho mais reacionário, mas à medida que ele envelheceu, ele ficou cada vez, entre aspas, mais reacionário e fascista, literalmente. Mas vamos aqui no, no Ronin, isso não é tão evidente, e ele faz esse retorno a essa cultura oriental pela qual ele era fascinado, e há uma série de referências, em especial, por exemplo, não só a Metal Hurlant, que é aquela revista francesa, né, de história de quadrinhos famosa, como também o Lobo Solitário, né? Então, pelo menos eu tô lendo, espero que daqui a alguns dias eu termine, porque são 340 páginas. E 340 páginas dá para terminar de ler em 2 dias. Em especial porque eu gostei muito do traço, da forma como ele desenha, faz as ilustrações, a divisão dos quadros. Aí eu leio bem devagar. Voltando, hoje esse vídeo, aliás, ele fala, eu reservei esse vídeo para falar sobre o bebê de Rosemary e para me desculpar pelo um pequeno engano, no vídeo anterior eu comentei que o Exorcista era anterior ao Bebê de Rosemary, mas repetindo eu me equivoquei, porque o Exorcista é de 1973 e o Bebê de Rosemary é de 68, quer dizer, ele é 5 anos anteriores, né? E eu imagino que o Bebê de Rosemary tenha sido esse grande filme responsável por trazer à tona ou trazer ao grande público, ao senso comum, ao indivíduo comum, esse reavivamento do interesse ou do medo, entre aspas, já fazendo pelas bruxas. Porque de fato, as bruxas e a bruxaria, como ele cita no filme, né, todos eles são bruxas, né? O dos pactos com entidades de outros planos existenciais, etc., é uma coisa que remonta à antiguidade, né? É bacana porque tem vários, eu tenho alguns livros sobre isso, né? Porque quem tiver interesse, porque se você assiste o Bebê de Rosemary e fica totalmente absorvido pelaquela atmosfera e curioso. Primeiro, para saber se aqueles livros e personagens que são citados no filme, eles são reais. E eu pesquisei, eles não são. É tudo ficcional. Nada ali nenhuma das personagens, nenhum dos livros que eles citam ou a fatos históricos são reais, não é tudo ficcional, mas o filme a história é contada de uma forma tal que de fato você público é levado a acreditar que de fato aquelas coisas são reais, porque a personagem da Mila Farrow, que é a Rosemary Woodhouse, né, que é a protagonista da história, ela vai a sebos, a livrarias, ela compra livros sobre bruxaria, sobre magia oculta, etc. E você vê os livros, você vê as referências dos livros, então você, público, é levado de fato a crer que aqueles livros são reais, que as personagens que ele cita são reais, que os acontecimentos supostamente históricos que ela cita, ou com as quais ela entra em contato, são reais, mas não. Pelo menos por uma pesquisa assim rápida que eu fiz, nada daquilo ali é real, é pura ficção. Apesar de ser bem fidedigno, porque como eu disse, e é engraçado porque ele, em determinado momento do filme, a Rosemary ela tem acesso a um livro chamado, entre aspas, Todos Eles São Bruxas. Eu não me É uma tradução literal do nome do livro que ela lê. E em uma das ilustrações do livro, por exemplo, há um senhor do século XVIII que é idêntico a um dos seus vizinhos. Porque essa personagem do livro supostamente histórico, era, entre aspas, um antepassado, era um pai desse seu vizinho que ela acreditava ser um bruxo, né? Ou que participava daquele sabá negro, né? Das missas negras, né? Em homenagem ao inimigo. E como eu disse, realmente você como público é levado a crer que
como disse, os livros, as personagens, os fatos que são narrados são de fatos reais. É bacana porque eu tenho alguma curiosidade sobre isso, porque eu vou primeiro falar sobre o cineasta, né? Que o filme é do Roman Polanski, que é esse cidadão que se envolveu em uma série de polêmicas que eu gostaria de evitar citar aqui, que no momento eu não acho palatável comentar sobre alguns fatos relacionados à vida dele, mas de qualquer forma ele é um cineasta que sempre apresentou nos seus filmes é, mulheres como personagens protagonistas, ocupando, entre aspas, o protagonismo ali na ação, né, e no desenvolvimento da trama. Desde os filmes dele mais antigos, né, que ainda eram preto e brancos, como A Faca na Água, né, tem vários filmes. Eu já assisti pelo menos uns 4 ou 5 filmes dele anterior ao Bebê de Rosemary, mas que são dificílimos de serem encontrados. Porque antes, esses filmes ainda eram exibidos pela TV aberta. Eu assisti alguns ainda no SBT, na antiga Rede Manchete, no SBT. Mas hoje, por exemplo, basicamente não existe mais. Aliás, VHS há décadas que não existe. O DVD está cada vez mais em desuso. Esse serviço de streamers não disponibilizam nos seus catálogos esses filmes, entre aspas, mais antigos. Então, de fato, ou você assistiu, ou praticamente você não tem mais como assistir. A não ser, entre aspas, que essas produtoras de cinema resolvam criar seus próprios serviços de streamers e disponibilizar esses filmes mais antigos, como a Paramount, a Universal, né? A Fox. Mas, pelo que eu vejo, ou pelo que eu percebo, apesar deles terem esse tipo de serviço, eles não disponibilizam esses filmes, entre aspas, mais antigos, né? O que é uma pena, porque daí esse público mais jovem, né, dessas novas gerações, eles não têm contato com essas peças que são chaves para entender o desenvolvimento da arte cinematográfica, né, entre aspas, na arte. Voltando, o Roman Polanski ele tem esse hábito, né, de trabalhar com figuras femininas e de colocá-las como protagonistas. E o Bebê de Rosemary, que é, entre aspas, protagonizada por um casal que para mim ficou excelente no filme. Eu não sei se eles têm outros trabalhos juntos, eu dei uma olhada, mas eu não consegui identificar. Primeiro porque tem o John Cassavetes, que tem aquela cara de cafajeste que é inconfundível, que ele era tanto ator como diretor de cinema também, tem vários aí filmes considerados clássicos hoje. Vale muito a pena ver, como eu disse, tanto o trabalho dele como ator, como o trabalho dele como diretor de cinema também, que ele é excelente. E, enfim, né? Ele forma um casal com a Mila Farrow, que na época era bem jovem, né? Que ela interpreta, obviamente, a Rosemary, né? A mãe do anticristo, né? É um filme que realmente ele começa bem leve, que ele se passa na cidade de Nova York, né? Eu acho que é ali mesmo, né? Na ilha de Manhattan. É um jovem casal que se muda para Nova York, porque o marido, como eu disse, que é interpretado pelo John Cassavetes, que é o Guy Woodhouse. Ele é um jovem ator, ele se muda para Nova York, muito provavelmente em busca de melhores condições de trabalho e de emprego. Ele é jovem, ambicioso e ele quer dar um upgrade, né, na carreira dele. E decide fazer isso em Nova York. Ele é um ator desses de início de carreira, faz trabalhos para a TV, pequenos, faz comerciais, etc. Atua no teatro, basicamente, né? E ele é casado com essa jovem, né, que é a Rosemary. E é bacana porque eu já tentei assistir esse filme a partir de duas perspectivas diferentes. Primeiro, a de que Rosemary é simplesmente uma mulher jovem que se depara com esses dilemas ligados à vida do feminino no contemporâneo. Porque, de fato, a mulher, principalmente ali nos anos 60, ela, e, por exemplo, na sociedade americana, né, ela consegue finalmente alcançar a sua independência financeira, profissional, pessoal, etc. Porém, essas mulheres ainda têm, entre aspas, de corresponder a determinadas imposições sociais, né? Ou que a sociedade impõe, né? Casar, ser boa dona de casa, ser uma boa mãe,
boa filha, é uma boa esposa e ainda tem esse plus da carreira profissional. Então, quer dizer, mas no caso da Rosemary, a impressão que se passa é que, entre aspas, ela abdica dessa possibilidade, entre aspas, de ter uma vida independente e vive simplesmente a, entre aspas, disposição do marido. O marido quer se mudar para uma outra cidade para ter melhores condições de emprego, ótimo, ela topa. O marido, por enquanto, não quer ter um filho, tudo bem, ela queria ser mãe, mas o marido não quer, paciência. Né? Ou, agora o marido quer ter um filho, está no bom momento, né? Conseguiu um ótimo papel, está melhor colocado na sua profissão, agora eles podem ter um filho. Pronto, então agora ela pode engravidar. Quer dizer, ela passa, entre aspas, o filme inteiro submissa a esses desígnios do marido. Né? Quer dizer, uma sociedade que se desenvolveu bastante, se espera agora outros papéis sociais a serem desempenhados pela mulher, mas não, ou não, né? Que aí abre espaço para vários. Aí, como eu disse, eu já tentei ver o filme de duas formas diferentes. Primeiro, como uma, entre aspas, mulher que desenvolve alguma espécie de distúrbio mental devido a essas imposições sociais e culturais ali dos Estados Unidos dos anos 60, ou como de fato uma pessoa que participou dessas missas negras, né? Só que a minha primeira opção não é compatível com o filme, que é uma série de acontecimentos do filme que de fato levam incondicionalmente o público a aceitar que de fato a Rosemary ela não está louca. Mas como disse, cria uma certa dissonância porque o próprio roteiro ele não deixa isso muito explícito e ele abre espaço para que de fato o próprio público desconfie da, entre aspas, sanidade da Rosemary. Né? Porque há vários momentos no filme que ela diz, né? Eu não estou louca. Eu sei que essa história que eu estou contando parece absurda, mas eu não estou louca. E ela enfatiza isso em vários momentos do filme. E de fato, o público talvez seja levado a desconfiar de que de fato não há nenhuma trama, não há nenhuma teoria conspiratória, porque é essa a expressão que ela usa, que não existem bruxos, que os vizinhos dela não fazem feitiçaria, né? Essa magia perniciosa. Né? E talvez o público seja até levado a desconfiar sobre isso devido a alguns elementos surrealistas do filme, porque há vários momentos em que a Rosemary ela sonha entre aspas, tanto dormindo como esses sonhos acordados, e o Roman Polanski, como eu disse, né, ele faz uma série de brincadeiras envolvendo o surrealismo, né, e há elementos que são, entre aspas, muito oníricos no filme. Então talvez o público ele fique desconfiado de que talvez a Rosemary ela não esteja de fato dona da sua, entre aspas, integridade mental. Né? Que há essa série de incongruências. Mas, de qualquer forma, eu me lembro que da primeira vez que eu assisti esse filme, eu fiquei tão, é, como é que eu posso dizer, imerso né, na trama e tão condicionado pelo filme que, finalmente, quando chega o final do filme e eles mostram aquele bercinho negro com uma cruz de ponta cabeça, né? O bebê ali se balançando no berço e alguém diz, vá lá, Rosemary, né? Embalar o seu bebê e fazer ele parar de chorar. E ela se aproxima do berço. Eu juro que eu olhei ali para a TV e vi dentro do berço, entre aspas, o filho do inimigo. Era uma criancinha gordinha, com uma pele verde, né, meio arroxeado, com chifrinhos, né? Os olhos, os olhos assim negros, né? Não tem essa parte branca. Eu juro que da primeira vez que eu vi o filme, eu fiquei tão impactado pelo filme, tão imerso na trama, tão crente na, no suposto envolvimento da Rosemary com os bruxos, né? Que eu vi o filho do inimigo ali no bercinho. E eu achei engraçado porque essa história, porque uma vez, assim, de uma reunião com os colegas, um professor comentou exatamente isso, o seguinte, né, que as pessoas da época ali, né, nos anos 60, no final dos anos 60, né, 68, quando o filme estreou no cinema, elas ficaram ali tão condicionadas à trama que ao final do filme elas viram, entre aspas, esse bebê do demônio que não havia no filme. Aí,
quando eu escutei ele dizendo isso, não é possível. Eu vi a criança. E realmente não há criança. Pelo menos agora, quando eu revi, não tem criança. Realmente, a Rosemary, ela se aproxima do berço, ela pergunta, o que vocês fizeram com meu filho? O que vocês fizeram com os olhos dele? Aí eles dizem, os olhos dele são iguais aos olhos do pai. Aí eles dizem, não, mas o Guy, ele tem olhos verdes, ele tem olhos normais. Olhos para os olhos dessa criança. Aí eles comentam sobre as garras e as patas fendidas da criança. E como eu disse, de fato não há criança no berço. Eles nem chegam a. Eles mostram o berço, mas não mostram o que há dentro do berço. Mas repetindo, da primeira vez que eu assisti esse filme, eu fiquei tão imerso na trama e tão condicionado pela narrativa de que Rosemary ela teve um bebê, né? A partir dessa missa negra, né? Na qual ela entrasse em uma relação sexual com o inimigo, que quando eles, no final do filme, eles mostram o berço, repetindo, da primeira vez que eu vi o filme, eu fiquei ali tão impactado, né, pela trama que eu vi uma coisa que não existia ali no filme mesmo. Eu vi ali o, o filho lá do inimigo no berço, mas ele não existia. Foi só da imersão mesmo na trama. E como eu disse, realmente, ao longo do filme, o público ele fica dividido, né? Será que, de fato, a Rosemary ela participou dessa missa negra, que, como disse no livro que ela lê ao longo do filme, todos eles são bruxos, né? Será que... Aí, voltando, de fato, essa crença no sobrenatural, né? Nessa possibilidade de interferir de forma não natural na natureza e nos acontecimentos, ela é antiquíssima. Provavelmente a humanidade sempre teve esse tipo de crença. Desde lá daqueles períodos mais recuados da aventura humana sobre a Terra, 300, 350 mil anos atrás, até passando pelos tempos bíblicos, da Antiguidade Clássica. Você tem personagens, por exemplo, como a Cícera, né, que aparece na Odisseia de Homero, que é, entre aspas, uma feiticeira, etc. Eu tenho vários livros sobre isso, né? Acho que o principal é esse, que até saiu há pouco tempo, que é a história da bruxaria. Ele de fato faz esse apanhado histórico e é uma coisa até que nos surpreende, porque ele fala desse revival, né, da crença das bruxas e muito provavelmente filmes como, aliás, autoras como a Helena Blavatsky, que ela é dos anos 30, 40 foram importantes para isso. Nós temos bruxos famosos, como Aleister Crowley, e muito provavelmente o Bebê de Rosemary foi um filme, ou esse elemento da cultura indígena, que facilitou, que promoveu essa volta do interesse sobre o tema das bruxas. Né? E como eu disse, é um livro fantástico porque ele faz esse apanhado histórico do que foi a bruxaria. E é uma. E ele até, infelizmente ele é preto e branco, mas ele é ricamente ilustrado, né? Para falar sobre a bruxaria. Eles citam filmes que viraram até paradigmáticos, né? Ele mostra para ter uma cena aqui do Mágico de Oz, né? Com a bruxa do oeste e tal. Como eu disse, há obras cinematográficas que acabaram, como eu disse, trazendo de volta ao público esse interesse, o fascínio, entre aspas, ou barra medo, né? Das bruxas, da feitiçaria, desses elementos ocultos, e o Bebê de Rosemary foi mais um desses. E é um livro bacana porque ele tem várias partes, por exemplo, feitiçaria e bruxaria histórica, né? Fala sobre a feitiçaria, as raízes da bruxaria europeia, a bruxaria e a Inquisição, a caça às bruxas da Europa continental, etc. Acho que é um livro que vale a pena ler, qualquer dia desse eu retorno à leitura. Tem esse aqui que é do século XV, se não me engano, que é o Maleo Maleficarum, né, o Martelo das Feiticeiras. Tem uma edição de bolso desse livro, que eu acho que é mais simples, ele é mais barato, né? Na verdade, ele é um manual de identificação e de técnicas para, entre aspas, né? Identificação e punição depois das bruxas, ali do início da modernidade.
E essa relação da bruxaria com as mulheres, né? Que tem vários, né? Caliban e a Bruxa, que também vale a pena a leitura, que é um tema que me interessa, né? Por isso que eu sempre retorno ao filme Bebê de Rosemary também, né? O Ponto Zero da Revolução, que também fala um pouco sobre essa questão da mulher na modernidade. E eu acho que nada está mais relacionado a esse universo feminino do que essa noção da bruxa e da bruxaria, né? Então, por exemplo, a mística feminina. E como eu disse, né, são todos temas que são citados, mesmo que de forma subterrânea, no filme O Bebê de Rosemary. E cortando a história, eu acabei nem dando uma sinopse do filme, né? Voltando, ela é simples. Tem essa personagem que é interpretada pelo John Cassavetes. Ele é um jovem ator, o Guy, ele se muda para Nova York, para Manhattan, com o intuito de conseguir uma colocação melhor no mundo artístico, né? Porque a carreira dele é composta por breves participações na TV e em alguns comerciais. Então ele imagina que em Manhattan ele terá novas possibilidades de emprego. Ele é casado com essa jovem, que é interpretada pela Mila Farrow. Ele tem uma série de filmes e um relacionamento um pouco estranho com o Woody Allen, né? Que é a Rosemary. É, Rosemary, ela engravida após uma noite um pouco esquisita, na qual ela tem a impressão de participar de uma dessas missas negras e ser estuprada pelo inimigo, né? Aí, voltando, né, como há uma série de elementos surrealistas no filme, você como público é levado a duvidar disso, né? Será, você provavelmente é levado como público a acreditar que na verdade a Rosemary ela está apenas estressada, com algum tipo de síndrome do pânico, depressão, etc. Mas, repetindo, há uma série de elementos no filme que faz você duvidar disso, né? E, e acreditar de fato naquelas impressões da Rosemary. E ela mesma fala isso ao longo do filme várias vezes, né? Que ela, ela parece, mas ela não está louca, apesar da história ser fantástica, né? De que, de fato, existe uma conspiração em torno dela, porque conspirações, de fato, existem. Né? E, no final, como eu disse, há essas duas chaves aí de interpretação para o filme, ou simplesmente é uma mulher que, devido a essas pressões da vida moderna, ela enlouquece, né? Desse qual o novo papel da mulher na sociedade contemporânea, ou de fato os vizinhos dela são bruxos, né? Que é, enfim, né? Ela cita uma série de elementos, repetindo, né, que você como público não sabe. Aliás, ao longo do filme você é levado àquilo que eles são reais, mas às vezes não são. Livros, acontecimentos supostamente históricos, personalidades, são todos elementos inventados. Porém, o roteirista e o diretor do filme ali, né, o Roman Polanski, ele consegue criar uma atmosfera que é tão incrível, né, tão aparente e fidedigna à realidade, que acabou, entre aspas, reavivando nesse grande público o interesse, fascínio ou medo pela bruxaria e essa noção de que pessoas famosas são famosas porque fazem pactos com essas entidades, entre aspas, né, desviantes e fazem com que elas ganhem sucesso. Porque, de fato, no filme, após a Rosemary ficar grávida, entre aspas, nessa missa negra, é que o marido dela, o Guy Woodhausen, ele passa a fazer sucesso porque ele estava ali como um ator de stand-by, né? Havia um ator principal para participar de uma, acho que era de uma peça de teatro, e o ator, miraculosamente, ele fica cego, né? Assim, né? De uma forma inexplicável, ele fica cego do dia para a noite, e o Guy, o marido da Rosemary, ele passa a substituir e ganha esse papel importante, assim, de bandeja, sem grande esforço. Um amigo da Rosemary que desconfia dos seus vizinhos, né? De que supostamente eles seriam bruxos, ele sofre um acidente, tem um derrame e 3 meses depois ele morre. Então, assim, uma série de pessoas que se aproximam da Rosemary para tentar auxiliá-la ou avisá-la supostamente sobre os perigos que ela corria, eles misteriosamente sofrem algum acidente bizarro, grotesco, como eu disse, ao longo da
da trama, uma série de acontecimentos miraculosos se sucedem e você, público, fica cada vez mais submerso naquela atmosfera supostamente ligada à bruxaria e, de fato, junto com a Rosemary, você é levado a crer que, de fato, entre aspas, todos eles são bruxos. Aí, repetindo, o Bebê de Rosemary, ele de fato cria esse impacto ali nessa cultura de massa no final dos anos 60 e é, que até hoje reverbera e as pessoas passam a acreditar, ou voltam, aliás, a reavivar a sua crença nas bruxas a partir não só desse filme, mas de outros, que repetindo, como tem o exemplo no livro A História da Bruxaria, essa noção da bruxa, né, de pele esverdeada, de nariz pontudo, chapéu preto, né, e pontudo, isso vem provavelmente lá do Mágico de Oz, né, que tem aquela a famosa lá, bruxa do oeste, que queria essa visão básica da bruxa, mas essa noção do bruxo ou da bruxa moderno, né, que tem uma que pode ser o seu vizinho, porque no dia a dia ele tem esse aspecto normal e corriqueiro, ele surge com Rosemary, ou com o bebê de Rosemary, para mim do cinema, e há um misto também, né? Que é um bruxo, ou é bruxo ou é comunista, né? Você pode pensar também. Porque a época nos Estados Unidos, nos anos 60, ainda havia muito daquela neura em relação ao comunismo, né? Ao espião, etc, né? Esse elemento político que é desviante. E esses vizinhos de Rosemary são pessoas que viajam até ela não sei se é, não me lembro se é a Mila Ferris ou é o de um casamento que pergunta, né? Ah, você é da Austrália? Pergunta pro vizinho, ele, não, sou nova-iorquino, né? Nasci aqui. Mas desde os 10 anos que eu viajo, já conheci qualquer lugar que você possa imaginar. Então vocês perguntam ao longo do filme, né? Se o bruxo seria ou os bruxos seria uma metáfora para o comunismo, né? Uma forma de falar sobre a suposta mal influência do comunismo para os hábitos e costumes da família tradicional norte-americana, né? Ah, essa suspeita também, que seria uma chave de leitura curiosa. Você tentar ler, né, ou pensar no Bebê de Rosemary e na noção de que, entre aspas, todos eles são bruxos, como uma suposta ameaça da ideologia comunista sobre a família tradicional norte-americana. É possível. E, como eu disse, colando aqui com o Faça História aqui do Frank Miller, que eu estou relendo agora, ou lendo pela primeira vez, é aí que a coisa cola mais. Porque, de fato, parece que tanto na sociedade e na política americana havia isso, até nos anos 60 também tinha isso, não era só uma coisa dos anos 50. E o filme, para mim, pelo menos, ele transpira isso, né? Como eu disse, né? Talvez seja possível uma leitura do Bebê de Rosemary e dessa noção de que todos eles são bruxas, como repetindo uma suposta mal influência da ideologia comunista, deturpando, distorcendo e prejudicando a família tradicional norte-americana, seus valores, seus costumes, etc. Em especial pelo fato do marido dela ser, entre aspas, um artista, ele é um ator, então, assim, é sempre uma pessoa, entre aspas, de caráter dúbio. E para encerrar o filme, o que me chama a atenção é o fato de que a grávida não gozava de determinados cuidados que nós temos hoje, porque em inúmeros momentos do filme eles oferecem bebidas alcoólicas à grávida, as pessoas, o entorno dela fumam demais, tem uma parte que a Rosemary ela recebe esse amigo da família, né, em casa, eles estão tomando um café juntos à mesa, o marido chega com uma caixa cheia de cigarro, de carteira de cigarros, ele abre e joga aquelas 8 ou 10 carteiras de cigarro sobre a mesa, abre uma, puxa o cigarro, acende e começa a fumar ali, em cima da mulher e do colega que estavam tomando café. É que aparentemente não havia essa preocupação com a, a ingestão de bebidas alcoólicas durante a gravidez, o fumo durante a gravidez. Pelo menos no filme, ali do final dos anos 60, no caso 68, não havia isso, né? A mulher grávida ela pode beber, pode fumar, não havia nenhuma preocupação em relação a isso, ao menos é isso que se
transparece ao longo do filme, né? São mais os sonhos. E para o nosso mundo que está tão afastado, né, entre aspas, do hábito do fumo e temos tantas restrições em relação a ele, que quando você se depara com esses elementos, mesmo nesses filmes mais antigos, você toma até um choque, né? Essa relação de estranhamento. Por enquanto é só. Tentarei ainda hoje assistir A Profecia. Que, repetindo, desses três filmes, O Exorcista, O Bebê de Rosemary e A Profecia, O Bebê de Rosemary é o meu preferido. Que é essas várias possibilidades de interpretação sobre o filme, a esse destaque às personagens femininas que o Roman Polanski sempre dá e esses inúmeros subtemas que, repetindo, existem de forma subterrânea ou até explícitas em alguns momentos. Por enquanto é só, porque o filme já ficou anormalmente longo e até um próximo dia. Até mais.